Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Hoje nós vamos falar de um pequeno grande homem, Zaqueu. Este homem, já se passaram muitas gerações, e ele continua a ser um exemplo de um adorador, de um crente salvo, santificado e de obras, em questões de minutos. Lucas 19. Amém? Você está feliz? Nós estamos felizes não porque tudo vai bem, mas porque em nós tudo está certo e tudo vai bem. Jesus está no governo, a palavra reage, a palavra faz a obra, e é por isso que nós estamos bem, porque nós estamos vendo as ações do Senhor, nós estamos sendo libertos todo dia e todo momento. Isso para nós é um motivo de grande alegria. Lucas 19, versículo 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. Podemos assentar? Você sabe que Jericó foi uma cidade que ela foi reconstruída a custo de maldição, né? Josué, quando Deus dá a ele a direção da destruição de Jericó, ele lança uma maldição sobre Jericó. Então, na reconstrução dela, era uma cidade que foi reconstruída sob maldição. E morava um homem ali, e havia pessoas ali, e o nosso Senhor Jesus vai passando por Jericó, ele vai a Betânia para ver Lázaro e suas irmãs. Lázaro estava morto, morrendo. E ele passa por Jericó e tem um encontro com um homem. E sempre quando nós falamos de Zaqueu, nosso coração se alegra muito, porque é impossível, quando nós falamos de Zaqueu, nós não temos dentro de nós uma sede, uma vivacidade, dizendo: Deus, eu quero, eu quero, eu quero. Todos nós, quando lemos Zaqueu, nós dizemos: Deus, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero ser como ele, eu quero ser humilde como ele, eu quero ser voluntário como ele, eu quero ser crente como ele, eu quero ser forte como ele. Porque quando nós olhamos para ele, nós aprendemos várias lições. Jesus ia passando por Jericó e Zaqueu conhecia um pouquinho sobre Jesus. Eu não sei o que ele conhecia, mas ele conhecia algumas coisas sobre o Senhor Jesus. E dentro dele, o Espírito de Deus começa a trabalhar com uma sede, uma vontade de conhecer o Senhor Jesus. Ele queria conhecê-lo. Ele queria, pelo menos, vê-lo. Só que Jesus não estava numa carruagem, Jesus não estava num grande cavalo branco que desce para ele ver numa altura normal, como alguns líderes. Jesus estava assim, no meio da multidão, andava no meio de todos. Então ficava meio difícil vê-lo. É difícil por quê? 2, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um homem chefe dos publicanos e era rico. A primeira informação que o escritor Lucas fala sobre Zaqueu, ele fala sobre a posição dele. Você sabe o que é um publicano? Publicano era um judeu que trabalhava para os romanos. Os romanos cobravam impostos dos judeus na terra dos judeus. Haviam dominado, era a última nação que profetiza Daniel, o governo. E ali estava. E Zaqueu fez um concurso, fez outro concurso, fez outro concurso. Não é que ele passou? Ele começou como cobrador de impostos, né? E ele foi ascendendo, foi crescendo. Ele tornou-se chefe. Uma posição bem privilegiada. Ele começa a ser chefe dos publicanos e enriquece e se torna rico pela profissão. Uma profissão não bem vista pelos judeus, porque era considerada como um traidor, né? Um judeu trabalhando para os romanos, para nos cobrar impostos da nossa própria terra. Mas é que ele não se importava muito, não, com os outros. Ele queria mais era ascender na profissão dele, né? Era uma profissão que tinha uma rentabilidade boa. E a Bíblia diz assim, que ele era chefe, ele alcançou um núcleo social e uma elevação muito boa no seu cargo. Ele era um homem muito esforçado, você não acha? Porque como publicano, ele já sentia muita rejeição. Mas ele não contentou em ser publicano. Ele quis ser chefe deles. Você acha que Zaqueu se importava com que as pessoas diziam assim: você é igual um cão, você é um traidor, você é um aproveitador, você nega a sua nação? Ele não se importava. Por quê?
Porque Zaqueu ele era diferente, ele tinha objetivos. Ele tinha foco. Ah, pastora, o foco, ele tinha foco. Ele queria ser o melhor e o maior naquilo que ele escolheu. E ele conseguiu. E aí, como chefe, ele adquiriu o respeito de alguns, mas por trás dele as pessoas queriam era falar mal. E como chefe, e rico, agora ele já estava rico. Já havia ganhado muito, já estava muito rico. Um pouco para o Romano, um pouco para o meu bolso. Um pouco para o Romano, um pouco para o meu bolso. Um pouco para ti, um pouco para mim, um pouco para mim. Você sabe, né, dele. E ele já estava muito rico. Só que toda a riqueza dele, toda a posição dele, não era só aquilo que ele queria. Ele descobre que ele precisava de algo mais. Ele precisava de alguém. E ele ouve falar de Jesus. Que Jesus era o Cristo, que Jesus curava, ressuscitava, que era aquele que os judeus esperavam. E contrário à população, que a maioria dos judeus recusaram Jesus, não quiseram Jesus, parece que Zaqueu sempre andava de contramão. E Zaqueu quer Jesus. A multidão cercava Jesus porque estavam enfermos, estavam endemoniados, tinha uma filha endemoniada em casa, um servo endemoniado. A multidão cercava Jesus por inúmeros motivos. Mas Zaqueu não tinha nenhuma filha endemoniada, ele não tinha nenhum servo enfermo numa cama, Zaqueu não tinha uma sogra que estava doente, você sabe de quem que eu estou falando, ele não tinha nenhum tipo de problema. Ele não tinha nenhum problema financeiro, ele não tinha pão para dar para a criança, para dar comida, ele tinha pão e fartura, mas ele tinha algo dentro dele, que era uma fome. E ele tinha algo dentro dele, que era uma sede. Ele queria pelo menos vê-lo. Era só isso que ele queria. Ele queria mais do que aquilo que ele tinha. Ele era uma pessoa muito abençoada, um judeu muito abençoado por Deus. E ele sabia que Deus é que havia permitido com que ele alcançasse e chegasse onde chegou. Mas ele não queria só a bênção de Deus. Se Deus tinha enviado o filho dele, ele queria o que Deus tinha enviado. Então ele era uma pessoa inteligente, porque ele queria o que Deus havia entregado e dado na terra. Ele não queria só a bênção. Tá, por muito tempo ele trabalhou, ele suou, ele foi atrás, ele buscou, ele conquistou, chegou. Tá, chegou. Só que agora ele entendia que Jesus era quem ele buscava. Eu quero perguntar uma coisa para você. Jesus ainda é quem você busca? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Jesus é o alvo, é o propósito da sua vida. Jesus é o grande amor da sua história. Jesus é o seu Salvador. Jesus é aquele que você morre por ele e vive por ele. Zaqueu tinha uma sede por Jesus. Se você conhece a história dele, aquilo não era normal. Não, porque ele não tinha interesse nenhum. Humano, tinha posição, tinha dinheiro. Então, o que ele queria com Jesus? Ele queria aqueles olhos de amor que eu e você bem conhecemos. Ele queria poder ser salvo, como eu e você somos. Ele queria ter esperança pós-vida. Ele queria aquilo que as outras pessoas que conversavam com ele, ele queria aquilo. E a Bíblia diz assim, que, versículo 3, ele procurava ver quem era Jesus. E não podia. Por quê? Por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Eu quero dizer inicialmente nesse versículo que todo investimento que você faz com respeito a Jesus, todo investimento humano, emocional, espiritual, nunca vai ficar só naquilo. Sempre vai transcender. Ele só queria ver Jesus, só. E ele consegue hospedar Jesus na casa dele. Eu não sei o que você quis quando veio para Jesus, mas eu sei que você queria algo e hoje você tem uma proporção infinita de tudo que você queria. Você tem abundantemente, além daquilo que pediu, além daquilo que pensou, segundo o poder operante dentro da sua vida. Ele só queria ver Jesus, mas ele não podia. Por quê? Porque ele era um homem pequeno.
A estatura dele era pequena. E Jesus, como eu disse, não estava em um cavalo, em uma carruagem, estava no meio da multidão. E havia também a multidão que cercava o Senhor Jesus. Mas, pastor, ele não podia ficar andando junto com a multidão? Ele podia ver até onde o Senhor Jesus chegava. Mas quem disse que ele queria andar junto com a multidão? Ele queria vê-lo. Hã? Aí eu faço uma pergunta. Será que eu e você ainda queremos ver Jesus? Será que existe dentro do nosso coração aquele sentimento ávido, aquele desejo ardente dentro de nós, de ainda nós queremos o toque dele, os olhos dele, ainda nós queremos a comunhão com ele, o amor dele, o convívio diário com Jesus? Zaqueu não podia estar junto com aquela multidão, que alguns perto, outros longe, e caminham. Não, porque Jesus passava por Jericó, ele não ia ficar ali. Ele não ia permanecer ali. Então era a única oportunidade que ele tinha de vê-lo. A multidão caminhava. E Zaqueu queria vê-lo, mas ele não podia. Ele tinha uma dificuldade que se tornara na grande oportunidade dele. Eu quero dizer uma coisa para você. Suas dificuldades são as portas de uma grande oportunidade, se você souber usá-las. Zaqueu olha para a sua estatura e olha para a multidão e vai encontrar um jeito. Eu e você temos que encontrar um jeito. Este homem aqui foi requisitado para hospedar o Senhor Jesus. Jesus se convida. Eu conheço um homem muito alto na Bíblia. De quem que eu falo? Saul. A Bíblia diz em Samuel que daqui para cima não havia homem mais alto que Saul. E foi rejeitado. Zaqueu era baixinho. Qual é o problema? Qual o problema? É que ele não conseguia ver Jesus. Eu quero te perguntar para você, quero fazer uma pergunta. Existe dentro de você um desejo ardente ainda por vê-lo? Ainda por estar perto dele? E não estar junto com a multidão? Que muitas vezes caminha em sentido contrário. Que muitas vezes busca bens, bênçãos, recursos, curas e milagres. Será que eu e você ainda queremos ver Jesus? Ele tinha um problema, mas ele não se permitiu ficar detido naquele problema. Ele deu um jeito. Você sabe dar um jeito nas suas dificuldades? Ele deu um jeito. Por quê? Porque ele saiu da posição de rico, saiu da posição de chefe, saiu da posição que ele estava e simplesmente encontrou uma maneira que desse a ele o que ele objetivava. Quando eu e você queremos Jesus, nada e ninguém, pode vir o inferno, não vão nos impedir. Você concorda com isso? Quando você vê algum crente que diz assim, ó, eu me desviei por isso, eu me esfriei por aquilo, eu afastei por isso. Mentira. Ninguém e nada nesta terra ou no inferno vai poder separar tanto eu quanto você do nosso Senhor Jesus. Ainda não existe e não vai existir. Por quê? Porque eu e você sempre vamos dar um jeito. Porque a questão é, nós não amamos Jesus apenas. Nós somos apaixonados por Ele. Nós não temos um sentimento por Jesus. Ele é a nossa vida. Eu e você não conseguimos enxergar existência sem Jesus Cristo. Pode vir problema, pode vir desafio, pode vir tempestade, pode vir vendavais, pode vir o que for. Ninguém vai nos tirar de perto do Senhor Jesus. Pode vir ser humano, pode vir traição, pode vir decepção, pode vir situação financeira, pode ser o que for, pode ser enfermidade, pode ser o que for. Você e eu vamos dar sempre um jeito para ficarmos perto dele. Zaqueu tinha dois impedimentos para ver Jesus. Um, ele, a estatura, e outro, a multidão. A Bíblia diz assim, versículo de número 4. E correndo adiante,
subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Ele estuda a trajetória do Senhor Jesus e vê quais são as possibilidades. Bom, por aqui não, por aqui não, por aqui não. Ele vai passar por aqui. Deixa eu ver o que é que aqui me dá condições de eu vê-lo. Aí ele vê uma figueira brava, um sicômoro. Ele diz, essa árvore que eu vou subir. Quem que gosta de subir em árvores? Crianças. Crianças gostam de subir em árvores. Aí eu me lembro daquilo que Jesus disse. Quem não se tornar como um menino, não pode ver o reino dos céus. Você ainda é capaz de fazer coisas de crianças? Eu não falo de infantilismo, eu não falo de responsabilidade, eu não falo de maturidade, mas eu falo de coisas que é contra a sua posição, é contra o seu cargo. Não cai bem alguém com a sua idade, não cai bem com alguém que já alcançou o que você alcançou. Imagina, Zaqueu, o chefe dos publicanos, em cima de uma árvore. Você acha que ele se importou com aquilo que alguém ia pensar dele? Você acha que a opinião das pessoas importava para Zaqueu? Se importasse, ele não tinha chegado onde ele chegou. Zaqueu era um homem definido desde o princípio. Por isso que tem uma conversão absurda dessa. Absoluta. De todos os parâmetros, a conversão dele aconteceu. Por quê? Porque ele era um homem de objetivo. Ele sabia o que ele queria e ele ia fazer qualquer coisa para ter o que quisesse. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você ainda é, dessa maneira, objetivo? Hã? Existem pessoas que, na vida cotidiana e na vida comum, elas não têm determinação, elas não têm ousadia, elas não têm intrepidez, elas não têm ânimo. Aí você diz assim, mas pastora, é porque o diabo envergonhou um, o diabo deu um solapo em outro, o diabo fez uma armadilha, mas e Jesus? Hã? E Jesus? Será que eu e você não somos capazes de nos humilharmos para continuarmos no foco e no objetivo? Se você ficar olhando, mas eu fui ofendido, mas eu fui traído, eu fui decepcionado, mas eu não fiz nada para acontecer isso. Mas escuta, qual é o seu objetivo? Cadê o seu sicômoro? Será que ele nunca mais foi usado? Será que eu e você não somos capazes de sairmos das nossas posições, de deixarmos toda a nossa estrutura, de deixarmos toda a nossa arrogância, soberba, posse, sei lá o que for, e nos humilharmos para que alcancemos o nosso objetivo? Zaqueu não era um homem que a estatura dele, ou que a multidão iria impedi-lo de fazer o que ele queria. Por quê? Porque ele era um homem que lutava por aquilo que ele queria. Ele não conjugava bem o verbo perder, enfraquecer. Ele não gostava muito de palavras como não conseguir, como limitações. Ele não gostava muito desses assuntos. Os assuntos que ele gostava eram desafios, ousadia, força, sobrenatural, objetivos. Quais são os assuntos que capturam você? Quais são os comentários que de contínuo estão nos seus lábios? Gosta de assistir reportagem de tragédia para ter o que comentar? Gosta de saber de crises para poder comentar? Zaqueu não se envolvia muito com assuntos pejorativos sobre a vida. Por isso ele era um homem que tinha ânimo e determinação. Aí eu te pergunto, como é que um crente quer ser determinado, forte, ousado, enchendo o coração de lixo, enchendo a mente de lixo, falando de crise, falando de coisas ruins, coisas negativas, Como pode? Aquilo que nós trazemos para dentro de nós terá um reflexo objetivo sobre aquilo que vamos viver. Porque Jesus disse que aquilo que sai dos nossos lábios não só sai, mas sai para contaminar a nossa vida. Zaqueu não era muito de amigos. As pessoas que o rodeavam estavam perto dele por interesse.
Ele não era uma pessoa muito amigável, não era alguém, mas ele também não precisava muito disso. Faça uma análise sobre suas necessidades. Precisa muito ser amado, precisa muito ser elogiado, precisa muito ser admirado, precisa muito ter amigos, precisa muito de conforto, precisa muito, muito, muito. Zaqueu era um homem que só precisava da força que ele tinha para alcançar os objetivos que ele queria. Zaqueu não contava com ninguém. Você acha que Zaqueu não podia pedir a alguns dos seus subordinados que arrumasse um meio? Olha, fulano, ele era chefe. Arruma para mim uma escada, arruma para mim um meio, arruma um cavalo grande, arruma qualquer coisa, porque eu quero vê-lo. Por que ele não fez isso? Porque ele tinha um projeto particular. Zaqueu sabia contar consigo mesmo. Você é uma pessoa confiável? Você ainda pode contar com você? Você ainda pode contar com a sua objetividade, com a sua mente, com aquilo que você quer. Você ainda pode contar com o coração que você tem. Você ainda pode contar com a sua lucidez. Você ainda pode contar com a sua sobriedade. Zaqueu podia. Ele podia contar com ele. E por isso, ele arma um plano. Um plano que ia não cair bem aos olhos dos outros. Mas como eu já te disse, Zaqueu era diferente. Ele não se importava com o que os outros pensassem dele. A Bíblia diz assim: e correu adiante, no versículo 4, subiu um sicômoro para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, bem debaixo do sicômoro, Jesus olha para cima. Zaqueu queria ver o quê? Só queria ver o coco do Senhor Jesus, só a cabeça. Ele nem imaginava ver os olhos, só a cabeça. Só ver ali, eu quero vê-lo. E Jesus olha para cima. Aí Zaqueu diz: Ele olhou para mim. Você concorda comigo que olhar para cima não é uma direção comum? Você sabia que quando Jesus olhou para você, não era a direção comum? Ele olhou para mim e para você, ele estava caminhando, e ele olhou para você quando você estava afundado no pecado, na lama, na falência, ele olhou para você. Ele desviou os olhos de onde ele estava olhando, ele olhou para você, ele olhou para mim, e ele nos encontrou. Nós fomos descobertos. Ele olhou para mim, ele olhou para você. Nós não tínhamos nada de interessante para dar a ele ou para fazer, nada. Mas ele olhou para mim, ele olhou para você. E quando ele olhou para nós, você olhou e disse: certeza? Espera aí. O que você tínhamos para oferecer para ele? Nada. A situação em que nós nos encontrávamos, tudo que nós tínhamos era necessidade em cima de necessidade, carência em cima de carência, engano, erros, equívocos e tudo. Demônios nos aprisionavam, sentenças de maldição pesavam sobre nós. E ele olhou para nós. Por quê? Como eu disse aqui esses dias, Jesus não está comigo por aquilo que eu posso oferecer para ele. Jesus está comigo pelo quanto eu preciso dele. Por isso, preciso muito dele. Jesus não está com você por aquilo que você pode oferecer a ele. Jesus está com você porque você precisa dele. E é por isso. O que eu posso oferecer para o Senhor Jesus é nada. O que você pode oferecer é nada. Ele está comigo e está com você, porque Ele sabe que se Ele deixar-nos só, eu morro, você morre. Nós vamos cair, vamos ser destruídos. Por isso que eu e você precisamos dEle, mais do que a vida, mais do que o ar que nós respiramos. E quando Zaqueu vê aqueles olhão judaico olhando para ele, aqueles olhares que eu conheço, você conhece, aquele olhar de amor, de perdão, de graça. Aquele olhar como nunca ninguém olhou para você. Sem condenar, sem pedir nada, sem obrigar, sem forçar, apenas te amando. O amor do ser humano é muito condicionado.
Você abraça quando é abraçado, você fala que ama depois que ouve, você beija depois que foi beijado. O nosso amor é assim. Mas Jesus não. Jesus nos ama. E Ele gosta de nos amar. E Ele preferiu nos amar. Ele gosta da minha pessoa, Ele gosta da sua pessoa. Ele gosta de ficar com você, gosta de conviver com você. Ele gosta do meu jeito, gosta do seu jeito. E por isso que investe em nós para nos mudar todos os dias. A Bíblia diz assim que Jesus olha para cima e viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quem falou para Zaqueu, para Jesus, que Zaqueu estava em cima do sicômoro? Quem falou para Jesus qual era o nome do homem que estava em cima do sicômoro? Ninguém. Sabe por quê? Porque Deus te conhece antes do ventre de sua mãe. Ninguém precisou para falar para Jesus o quanto você precisava dele. Ninguém hoje precisa falar para Jesus que você veio aqui triste, abatido, com um problema sem solução, precisando de um milagre, precisando de uma restauração, precisando de uma palavra. Ninguém falou para Jesus. Por quê? Porque Ele sabe tudo sobre você. Tudo. Ele sabe de você mais do que você mesmo. Ele sabe de mim mais do que eu mesma. Por quê? Porque Ele nos formou no ventre. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dEle. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Isso se inclui eu e você. Quando você estava no ventre de sua mãe, ali estava uma plateia maravilhosa. E ali o Senhor Jesus estava planejando o seu nascimento e toda a sua história e todo o seu sucesso. E quem sabe alguns de nós nascemos em lares que não fomos bem quistos, não fomos bem recebidos, mas o céu nos recebeu muito bem nesta terra. O céu nos recebeu com planos, nos recebeu com projetos, nos recebeu com propostas, com propósitos, nos recebeu, e é por isso que eu estou aqui, que você está aí. Porque o céu te quis desde o princípio. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele só queria ver Jesus. E agora ele se torna um hospedeiro do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre a palavra depressa. Zaqueu não podia demorar, Zaqueu também nem era um homem que ficava embaraçado ou cheios de problemas. Como que eu vou subir? De que maneira? Eu sou baixinho e a multidão, eu preciso que alguém me ajude. Para com esse negócio, eu preciso que alguém me ajude. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Para de ficar sozinho, solitário, doente, enfermo, porque você precisa estar cercado de pessoas. Para com isso. Olhe para dentro de você. Você é a pessoa que Deus quer que você descubra. Você é a pessoa que Deus quer que você ame. Você é a pessoa que Deus quer que você restaure. Você é a pessoa que Deus quer que você conte. Você é a pessoa que Deus quer que você invista. E que você seja determinado, ousado, crente, absoluto. Que você saiba o que você quer. E você faça qualquer negócio. Amém? Você pode. Se você entender que pode, você pode. Você pode mudar essa situação, você pode mudar a sua vida, você pode desprender-se desses grilhões, você pode dizer ao Espírito Santo: chega, Satanás tem me oprimido, Satanás tem estado sobre a minha vida, me dando timidez, me oferecendo medo, Satanás está me aprisionando no meu passado, nos meus erros, está me aprisionando nas minhas verdades, na minha realidade, mas chega, eu não quero mais, eu quero a ousadia, eu quero a intrepidez de fazer aquilo que eu tenho que fazer, do jeito que eu tenho que fazer, para alcançar o meu objetivo. Jesus é o meu objetivo. Jesus é o seu objetivo. Por quê? Porque nós não só queremos vê-lo, nós não queremos apenas tocá-lo, mas nós queremos trazê-lo para essa casa aqui, ó. Amém? Essa casa aí é o lugar dele. E eu quero perguntar para você, o que tem que ser feito depressa? O que já está vencido na sua vida? Teimosia, soberba, arrogância, erros, coisas consistentes que deveriam já ser eliminadas. Teimosia, quanta teimosia?
Quanto eu não posso, quanto eu não consigo, quanto eu errei, mas eu errei, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Levanta. Já foi, não foi? Errou? Não foi? Já passou. Acabou. Deus não quer se lembrar. Eu espero que também você não queira se lembrar. Deus não quer olhar para o seu passado. Deus não quer saber quem você foi. Deus quer saber do agora para diante. O seu passado e as experiências que você teve só serve como um cunho benéfico de aprendizado, só isso. Mas Deus não quer que nós fiquemos naquilo que foi, naquilo que passou. Eis que crio novos céus e nova terra. O que você faz com este texto? Hein? O que você faz? Eis que faço todo dia novas as minhas misericórdias. Para quê? Que eu preciso de misericórdia renovada se eu vou ficar com o contexto do passado? Não precisaria. Por que eu preciso de misericórdia? Porque é tudo novo. Porque eu quero um dia novo, eu quero uma vida nova, eu quero projetos novos, eu quero sonhos novos, eu quero perspectiva nova, eu quero ser uma nova pessoa. E a Bíblia diz assim: Zaqueu desce depressa, e os 6, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Jesus manda que Zaqueu fizesse depressa, ele desceu depressa. E então Zaqueu desce ali meio constrangido, dizendo: meu Deus, e agora? E agora? Eu só queria vê-lo, e agora ele diz que vai na minha casa? Aí a mesma multidão, que era impedimento para Zaqueu chegar perto dele, manifesta. Nunca faltará multidões para impedir você e Jesus. E é família, e é problema, e é coisas ao redor, e é coisas dentro, e assim vai. Mas você sabe que esses impedimentos não são de tão ruim? Não. Se você olhar para os impedimentos da sua vida, e você viu como você conseguiu ultrapassá-los, você viu que você cresceu. O impedimento da estatura e de aproximar-se, ele resolveu o sicômoro. Mas agora havia outros impedimentos. Quais eram os impedimentos? As acusações. Quanto à moral, quanto à conduta de Zaqueu. Realmente, Zaqueu não tinha uma conduta limpa, nenhum moral daqueles de nível A. Não. Mas Zaqueu era um crente que, quando quis ver Jesus, sabia o que queria e onde chegaria. E ele era alguém que estava disposto a pagar o preço. Eu pago o preço que for. Eu acho que Zaqueu deve ter ouvido a história daquele... um jovem foi conversar com Jesus, dizendo que obedece todos os mandamentos. Jesus disse: vende tudo que você tem e dá aos pobres. E o moço não foi? Não foi. Olha, já pensou? E a multidão começa a criticar. Zaqueu não podia perder ele de jeito nenhum. Você tem falhas? Você tem erros? Tem debilidades? Só que isso não pode ser impedimento. A Bíblia diz assim: e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Cuidado. Muito cuidado. O diabo está desesperado para fazer do seu erro a sua sentença. Irmãos, você não é um anjo. Você é um ser humano. E você é passível de erros. E é por isso que você depende dele, porque ele é perdoador. Não deixa Satanás pegar um erro seu e sentenciar a sua vida, dizendo: olha o que você fez, olha o que você recebeu. Você viu? Você recebeu tanto investimento e não deu em nada. Olha o seu erro, olha a sua falha, olha o que você cometeu. Como é que você desbarata isso? Com arrependimento e com a conversão. Não vou fazer mais, eu peço perdão, acabou. Vou me levantar, vou reerguer a situação e pronto. Nós precisamos aprender a colocar pontos finais nessas conversações e balelas satânicas de culpa e condenação. Eu e você não aceitamos condenação de espécie nenhuma, porque o sangue que foi pago é caríssimo. Não aceitamos. Essa mesa não é uma mesa de reprovação, é uma mesa de conserto, de aliança.
Onde você diz, Jesus, eu estou renovando a minha aliança contigo e eu quero abandonar os meus pecados, abandonar os meus erros, as minhas falhas, e eu quero renovar a minha aliança contigo. E este mês de maio será um mês de acerto, um mês de mudança, um mês de renovação, de restauração. Quando as pessoas acusaram Zaqueu, ele dizia, agora, não posso deixar não. Você sabe que existem algumas dificuldades que são muito benéficas para mim e para você. Porque elas vão exigir de nós um posicionamento. Eu queria te perguntar uma coisa. Imagina a conversão de Zaqueu de uma maneira diferente. Imagina Zaqueu com todas as facilidades. Os seus funcionários montando, tu queres ver o Messias que passa, o Cristo, o Nazareno? Então tá, vamos montar um palanque aqui para ti e tal. Imagina a multidão não reprovando Zaqueu, a multidão não murmurando. Você acha que daria esse tipo de crente? Não. As suas dificuldades é que te tornará um crente apurado. Suas dificuldades tirarão de você posicionamentos inigualáveis. Amém? A Bíblia diz assim, e levantando-se Zaqueu, ou seja, se posicionando, disse ao Senhor, ele não foi justificar-se à multidão. Ele falou com o dono, com o Senhor. Vou dizer uma coisa para você. Nós vivemos uma peste desse século, que é a necessidade de aparência, a necessidade de impressionar pessoas, a necessidade de estar bem aos olhos das pessoas. Eu não estou falando contra testemunho, nós temos que ser pessoas que temos que dar bons testemunhos, temos que ser luz, temos que ser sal, temos que ser o melhor dessa terra. Eu não estou falando disso, tá? Tira isso aí de lado. Eu estou falando sobre essa importância que você dá para aquilo que as pessoas pensam de você, para aquilo que as pessoas acham de você. Essa é uma peste maldita. Se você é impregnado com isso, liberte-se nesta noite. Diga, Jesus, eu quero fazer para o Senhor, viver para o Senhor. Zaqueu não chega para a multidão, ele chega para o Senhor. Ele olha para Jesus e diz assim, Jesus, eu dou aos pobres metade dos meus bens. O judeu tinha um hábito de dar 1/5 por ano do que recebia aos pobres, era messe. Zaqueu dá metade. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. Bondade. Você é bom? De 0 a 10, qual é o número que você dá à sua bondade? Às vezes você não consegue entender e você olha para um crente e você diz assim, meu Deus, como é que aquele homem prospera? Como é que aquela pessoa prospera? Quando o profeta Samuel chega na casa de Davi, ele aprende uma lição, que Deus não olha para a aparência, mas para o coração. Você sabia que Deus vê seu coração? Que Deus gosta de ver bondade em você? Você é uma pessoa boa? Ou você é uma pessoa que gosta de dar liçõezinhas particulares em outras pessoas? Não, vou dar uma lição, agora vou dar uma lição. Vou ensinar ele como é que faz o negócio. Você é aluno, como é que você vai ensinar alguma coisa para alguém? Você é uma pessoa boa? Bondade? Misericórdia daquele que é pequeno, misericórdia daquele que não sabe. Você vê ali um homem que lutou a vida inteira, esforçou-se para chegar onde chegou e para ter o que tinha. E naquele momento, ele faz uma análise e ele observa. A vida espiritual é mais importante que o financeiro, é mais importante que o social, é mais importante que tudo. Então ele diz, eu dou metade do que eu tenho aos pobres. Aí você diz assim, oh. Aí ele diz assim, eu não vou dar não, hein? Ele diz, é para agora. Esse negócio de prometer e não cumprir. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. A lei do ladrão em Êxodo. Ele sabia que tinha logrado e indevidamente tirado alguma coisa. Senhor, todas as pessoas que eu tirei,
Pastor, então ele ia ficar pobre. Não sei. Não sei quanto é que ele tinha. Isso, nem ele prestou atenção naquele momento. Sabe o que ele queria? O que eu e você queremos. O que nós queremos? Jesus. É o que nós queremos. Eu e você fazemos qualquer coisa para não perdermos Jesus. Qualquer negócio, qualquer coisa. Não existe nada de maior valor na minha vida. É para perdoar 70 vezes 7? Vamos lá? É para andar a segunda milha? Vamos lá, é para virar a cara? Viro a cara e fico assim, rodando ainda. Não tem problema. O que é para fazer? Para não perdê-lo. O que é para fazer para conquistá-lo, para tê-lo? Eu topo qualquer negócio. Aqui, Jesus não fez nenhuma exigência para ele. Outra característica de um cristão. Cristão que fica, sabe, a ferro e fogo. Vamos lá, e agora? Vai perdoar? Demora 1 ano para perdoar. E agora vai consagrar? 2 anos, fica ali a ferro e fogo. Meu irmão, isso dá muito trabalho. Os crentes são voluntários, eles mesmos determinam o seu arrependimento, eles mesmos determinam como é que vai ser a situação. Ele diz, Senhor, eu dou metade aos pobres e restituo 4 vezes mais. Quem tinha roubado estava contente ali, né? Pensou ali, no meio da multidão, o Senhor, sou eu, ele roubou eu 4 vezes, estou querendo. Imagina aquela fila. Por quê? Porque ele sabia que naquele momento, e na vida dele, nada tinha de mais precioso e de valoroso do que o Senhor Jesus. Versículo 9, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Jesus estava em casa de Zaqueu. Ele disse isso na casa de Simão? Disse? Não. Simão. Cheguei em sua casa e você não, e você não, e você não. Simão, um fariseu, alguém conceituado, e na casa de Zaqueu, você foi salvo e sua família inteira foi salva. Chegou salvação na sua casa. Jesus podia ter entrado. Jesus entra na casa de muitas pessoas. Jesus entra na vida de muitas pessoas. Mas será que em todas elas existem obras, existe um comportamento, existem iniciativas que sentenciam, que rudimentam, que selam a salvação? Quantas pessoas Jesus tem entrado no coração e elas têm posto Jesus para fora? Lembra de Cantares capítulo 5? Fazendo ali uma alusão sobre a noiva. O meu amado bate a porta. Eu não posso descer, eu já me despi, vou sujar os meus pés. O meu amado bate a porta, abre, esposa minha. Como abrirei a porta? Então ela desce da cama e ela diz, as minhas mãos pegam na fechadura e ela está cheia de mirra. Mas eu abri ao meu amado e meu amado não estava mais lá. Então ela sai desesperada em busca do seu amado, procurando. Então pergunta, quem é o seu amado? O meu amado é um entre milhares. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, a igreja de Laodiceia, pôs Jesus para fora. Jesus, ele entra em muitos corações, mas não permanece em todos. Por quê? Porque falta. Falta arrependimento, falta conversão, falta ousadia, falta investimento, falta abnegação, falta renúncia. Assim como Zaqueu. Eu renuncio, eu abnego, eu me arrependo, eu conserto, eu faço de novo, eu pago quem eu devo, mudança, transformação de caráter, renúncia. Você acha que Zaqueu perderia essa oportunidade? Não perdeu. Será que nós temos perdido a oportunidade? Jesus entra na casa de muitas pessoas, no coração de muitas pessoas, mas ali alguns não têm condição de ficar. Falta arrependimento, falta renúncia, falta quebrantamento, falta humildade. Não tem-se humildade para subir em sicômoros, não tem-se humildade para reconhecer erros. Não existe abnegação, não existe renúncia, não existe bondade, não existe nada.
Zaqueu faz a bondade, dando aos pobres, e faz a justiça, restituindo a quem ele roubou. Conversão, manifesta-se obras, bondade e justiça. Existem duas coisas que não podem estar separadas. Você nunca pode aplicar bondade sem justiça, bondade sem misericórdia. Bondade sem misericórdia é conivência. Bondade sem justiça é conivência. Misericórdia sem justiça é conivência. Porque você ouve uma palavra dessa e você acha que você tem que ser bom no contexto de tolo, de conivente. Então você começa a aplicar a bondade e a misericórdia a tudo e todos. Nunca pratique bondade e misericórdia sem justiça. Isso é conivência. Para que você aplique a bondade e a misericórdia, tem que ser em justiça. Porque senão não é de Deus, são coisas humanas. Você vai ajudar quem não pode ser ajudado. Você vai se intrometer na vida de uma pessoa que Deus está trabalhando com ela. Até para ser bom, você tem que saber para quem é. Para quem Zaqueu ia dar metade? Para os pobres. Ele tinha o destino certo da bondade dele. Cuidado com a sua bondade. Aos olhos de Deus, ela pode ser conivência. Ela pode ser omissão de sua parte. Muito cuidado. Bondade e misericórdia só são aplicadas com justiça. Bondade sem justiça é conivência, timidez, tolice e irresponsabilidade. Amém? A Bíblia diz assim, para nós terminarmos, versículo de número 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga amém. Amém. O que está perdido, muitas vezes, na minha vida e na sua vida? Pode ser que eu não esteja perdida e você não está perdido, não estamos perdidos. Mas o que está perdido na sua vida? Você pode ter perdido a bondade, você pode ter perdido a misericórdia, você pode ter perdido a santidade, você pode ter perdido a honra, você pode ter perdido moral, você pode ter perdido. O que você perdeu? Sua determinação, sua ousadia. Satanás conseguiu te aprisionar. Você perdeu a sua humildade, você perdeu a capacidade de ser menino, de buscar as coisas, de ir atrás daquilo que Deus tem para você. Queria que você, para nós terminarmos, fizesse uma comparação de você com o começo da sua conversão. Aqui, Zaqueu estava no comecinho da sua conversão. Quanta garra, quanta determinação, quanta abnegação, quanta renúncia, quanta dedicação. Chuva te impedia de vir à igreja? Hã? O carro quebrava? Hã? Faz uma comparação. O que você perdeu? Hã? Quando Jesus voltar para buscar você, Ele quer encontrar você com determinação, com fé, com ousadia e praticando as primeiras obras. Eu não sei qual acidente de percurso que aconteceu com você, que você ficou desmotivado. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Cristianismo não é motivação. Cristianismo é vida. Pessoas motivadas são desmotivadas. Pessoas crentes não se desconvertem. Muitas coisas acontecerão na sua vida para desmotivar você. Só que você não é motivado, você é crente. Claro que você tem algumas motivações, todos nós temos. Mas a nossa fé não está respaldada em motivação, está? Não. Nossa fé nasceu de sacrifício, não nasceu de folhetim, nasceu de preço de cruz. Então nós não somos crentes por motivações. Nós somos crentes porque somos salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso que nós somos terríveis. Olha para o seu irmão e diga assim, você é terrível. Somos terríveis. A Bíblia chama Deus de terrível. Sabe por quê?
Porque ninguém pode com a gente. Hã? As coisas que aconteceram com você, se tivesse acontecido com uma pessoa normal, já estava fracassado e caído. A tia nem existia mais. Mas você é terrível. Você faz as coisas acontecerem. Você sobe sicômoro, você desce de sicômoro, você vai, você vem. Você faz qualquer negócio. Você vira 10, mas ninguém tira Jesus de você. Você é terrível. Quantas pessoas que olham para você e pensam que a sua vida é fácil. Que vida fácil que essa irmã tem? Que vida fácil que esse irmão tem? Ninguém sabe o quanto você luta para estar de pé. O quanto você faz para continuar. Porque você é terrível.